Olá pessoal, tudo bem? Então estou fazendo mais esse vídeo para relembrar com vocês alguns aplicativos que nós trabalhamos lá em sala de aula. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o Grapher, o Mathematics, o MathHelper Lily, o Mathformulas e o Wolfram Alpha. Tá? Então vou falar um pouquinho de cada um, eu coloquei uma funcionalidade bem breve aqui de cada um, tá? Mas só para vocês acharem na hora de baixar, conseguiram. Então o primeiro é o Grapher. Tá? O Grapher, eu estou usando o software BlueStacks, tá? Vou usar o software BlueStacks, então estou abrindo aqui, ó, BlueStacks, que é aquele software que eu comentei com vocês que dá para nós usarmos no computador. Ok? Então, ó, você baixa o software e trabalha como se a máquina, o seu notebook, fosse um tablet Android. Então, ó, aqui estão todos os meus aplicativos. Então, o Grapher está aqui. Como eu falei lá no dia, eu particularmente não utilizo muito esse aplicativo, porque ele vai fazer gráficos, e gráficos eu gosto do Mathematics e do GeoGebra, né? Mas assim, quem quiser utilizar, fica à vontade. Aqui no caso, ele está construindo no XY, ele está construindo essa função aí, y vezes 2x. Se você quiser construir uma função do primeiro grau, então, por exemplo, 2x, mas se eu quiser 2x mais 2, ele vai traçando, certo? Se eu quiser resolver uma equação, 2x mais 2 igual a 0, solução menos 1. Então ele vai dando para vocês essas possibilidades que se encontram aqui, ó, do lado esquerdo, todas essas possibilidades aí de se trabalhar. Ok? Quem quiser utilizar, fica à vontade, mas como eu falei, eu particularmente não utilizo. Só que pode ser que na sua aula ali, no seu momento, seja uma coisa interessante para estar se trabalhando. Beleza? O próximo aplicativo que eu vou comentar é o Mathematics. Esse daqui eu uso bastante. Esse eu uso principalmente para realizar os gráficos que eu estava comentando com vocês. A Laís utilizou na pesquisa dela de mestrado. Então esse daqui eu gosto, esse daqui eu utilizo. Então vamos abrir ele aqui para ver como funciona. Então, ó, vou abrir ele aqui, ó, Mathematics, está aberto, ó. Então assim, pessoal, vocês, se não tiver abrindo essa tela aqui, ó, porque eu estou pensando no tablet às vezes, né, ou no celular, tem uma opção aqui em cima. Então você clica nessa opção aqui, bem onde está aqui o meu mouse, ó, que aí você consegue abrir todas essas opções do aplicativo. E eu gosto dele de funções. Então, por exemplo, função, se eu entro com uma função aqui, 2x, vou entrar com a função 2x ao quadrado, né? Então, ó, 2, ó, não adianta digitar no teclado do notebook, tá? Tem que ser direto aqui no mouse dele. Então, ó, 2x ao quadrado mais 3x menos 2 menos 2. É isso que eu vou querer? Isso. Ó, então vamos pôr essa função aí. Então vai ser, ó, 2x ao quadrado mais 3x menos 2. E aí acabei de digitar, vou clicar nesse Vzinho aqui, ó, da barra azul. Ele vai fazer o meu gráfico. Ele já vai me dar o f de 0, o f de menos 2, f de 0,5, o mínimo. Tudo bem? E aí, ó, você pode calcular ainda derivada, antiderivada, limite integral, só que o que eu gosto de utilizar nesse caso é a tabela de valores. Então, por exemplo, se eu clico aqui em tabela de valores, e aí eu peço de x menos 3 e x mais 3, ele vai me dar todos os valores, ó, de f menos 3, de f menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aí o aluno, na hora dele fazer esse gráfico, no caso, ele pode utilizar essa tabela aí para estar realizando. Tudo bem? Então, assim, é interessante, eu gosto de utilizar, certo? Para fazer esses gráficos. E aí, pessoal, assim, ó, a partir do momento que eu fiz, ele ficou gravado na memória. Então, por exemplo, se eu digitar uma função do primeiro grau, 2x mais 1. 2x mais 1. Se eu digitar uma outra, então vou vir aqui no mais, menos 2x mais 1. Clico no Vzinho, ele fez a outra função. E aí, ó, tá vendo que tá as duas funções aqui, ó, F2 e F3, e eu posso pedir para traçar elas junto. Então, ó, a partir do momento que eu selecionei, eu venho aqui, ó, traçar, eu consigo ver as duas funções.
Aí você pode explicar para o aluno, qual que é a diferença do mais 2x e do menos 2x? Ela é crescente, ela é decrescente? O que é esse gráfico? Como funciona, né? Tabela de valores. Nesse caso aqui não dá para você pedir a tabela de valores porque são duas funções, ele só vai fazer de uma. Mas é possível você trabalhar essa questão, que foi o que a Laís comentou. Trabalhou lá com os alunos. Então, assim, aqui você pode inserir função do primeiro, segundo, terceiro grau, do que você quiser. Função seno, cosseno. Então, quando eu peço uma nova função, clico no mais. Se eu venho nesses 3 pontinhos, eu vou ter aqui a função seno. Então, por exemplo, seno de 2x mais 1. Bom, ok. Aí está a minha função seno de 2x mais 1. Ele já me calcula o f de 0, certo? E ele vai te dar o gráfico da função aí, ó. Tudo bem? Então, pessoal, é um aplicativo assim que eu gosto para essa parte de função, para você trabalhar essas diversas maneiras de função, certo? Você tem a parte de equação também, ó, então ele tem sistema linear de equação, ele vai te dar esse valor, que por exemplo, aqui ele está resolvendo, né? Já vai achar o valor de x. Se você quiser entrar com uma outra, por exemplo, 3x é igual a 5. X é igual a 5 sobre 3. E aí vai, equação quadrática, sistema de equação linear, certo? Então, a equação, sistema de equação linear, equação quadrática, equação cúbica, que já vai te dar as raízes, tá vendo? Então, ó, é uma possibilidade aí que vocês podem estar trabalhando também. Vetores e matriz é outro também que ele tem. Você entra com a matriz, certo? Então, ó, quantas colunas, quantas linhas, vocês mudam isso daqui e vão entrando com os valores, certo? E aí é uma possibilidade também que vocês têm. Polinômio, também você pode entrar um polinômio de quantos graus você quiser, ó, 3, 4, 5. Para aumentar mais de 5 é só utilizar isso e aí vai o 5. Utilizar isso e vai o 6, e por aí vai. Tá? Então, por exemplo, ó, x elevado a 5, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x elevado a 5. Tá aí o polinômio 5. Tá? Então aí você pode fazer um 5, 6, 7, qual você quiser. Tem a parte combinatória, de estatística. Assim, eu não conheço a fundo todas as partes, tá, pessoal? Isso aqui precisaria estar fazendo mesmo. Mas assim, a parte de função, que é o que eu utilizo, é bem interessante. Parte de equações também para achar as raízes da equação quadrática, da equação cúbica também é legal. Sistema linear, quando você precisa resolver um sistema de mais variáveis, também pode ser interessante. Essa parte de matriz, polinômio, mexi muito pouco. Combinatória e estatística também. Tem número complexo, que a Monique mexeu um pouco no número complexo depois, lá no curso, tá? É uns aplicativos que vocês têm que ver qual é a funcionalidade. Eu nunca trabalhei assim, nunca dei aula para o terceiro ano, acho que é terceiro, segundo ano, que chegou no número complexo. Não dei aula, então assim, não precisei utilizar, né? Mas aí vai de cada um, tudo bem? Sem problema nenhum, vocês vão explorando aí. É mais uma noção para vocês estarem trabalhando, beleza? Esse aplicativo eu gosto muito. Outro aplicativo é o Math Helper. Esse Math Helper eu também gosto dele. Utilizo ele bastante para matriz. Então, quando você abre o Math Helper, você tem operações com matrizes. Você pode calcular o determinante, a inversa, adição e subtração, multiplicação por um escalar, oposto, certo? Você tem sistemas de equação linear. Eu uso bastante essa parte desse software, desse aplicativo, desculpa, que é sistema linear, tá? Então, assim, esse daqui eu uso bastante, essas duas partes. Geometria não uso muito. Derivada para algumas coisas, tá? Derivada da função paramétrica, derivada de uma função implícita. Então, pode ser utilizado aí também. Teoria da probabilidade, números de sequência, integral. Então, ó, números de sequência você tem encontrar, elevar o número complexo, progressão geométrica, números de Fibonacci. Também não mexi com essa parte ainda. Aqui você tem a questão da variância de amostra, permutação. Então, quem está trabalhando com essas coisas no ensino médio, pode ser uma possibilidade aí.
Geometria, ele vai calcular a área de um triângulo, então os vértices aí do triângulo, se os 4 pontos estão no mesmo plano, o volume de um tetraedro, volume e altura de um tetraedro. Para quem está trabalhando com a geometria espacial também é uma possibilidade. Tudo bem? Esse daqui eu gosto bastante desse aplicativo, principalmente operação com matriz sistema linear. Mas vai à necessidade, né? Ao caso que você está precisando. Se você precisa de derivada, de operação, é uma possibilidade aí. Esse MathHelper, gosto bastante dele também, tá, pessoal? O outro é esse aqui, ó. Embora ele esteja escrito somente aqui, ele é Match Fórmulas. Vocês, na hora de digitar, vocês precisam digitar no Google Play Match Fórmulas, ok? Esse Match Fórmulas, vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. Ele parece, eu gosto dele como simulador, tá? Porque você consegue, então, ó, eu não uso game, eu uso animação. Porque a animação você consegue ver alguns teoremas. Então, ó, cliquei na animação, show menu, e aqui eu tenho alguns menus, ó. Então, por exemplo, Pitágoras, ele vai me mostrar essa questão do quadrado aí, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. E ele divide nesses pequenos quadrados que um vai formando o outro, vai encaixando aí, vai formando. Então eu gosto dele nessa parte de visualização. Trabalhei bastante essa visualização aqui com os meus alunos do 9º ano, tá? Para quem for trabalhar, por exemplo, seno, cosseno, ele faz, ó. Aqui no caso é o gráfico do cosseno, então ele vai andando com o círculo trigonométrico e vai desenhando o gráfico do cosseno aí pra gente, certo? Aqui você tem o gráfico do seno, certo? Você tem a questão da derivada, que não vai ter no ensino médio, mas é curiosidade aí, ó. Questão da derivada. Você vai ter a tangente, também vai fazendo o gráfico aí, a partir do círculo trigonométrico, tudo bem? Então esse daqui eu gosto nessa parte de mostrar para os alunos essas possibilidades, ó, soma de ângulo alterno, interno, tá vendo como que dá essa soma, qual que é o valor dela, quando ela é externa, quando ela é interna, ok? Então você pode comentar com os alunos, tudo bem? E esse daqui é o Match Fórmula. Só uma coisa que eu esqueci do MathHelper, vou abrir ele de novo aqui, ó, que é assim, pessoal, eu gosto dele e até o professor, um dos professores comentou lá durante o curso, que esse daqui, por exemplo, se você está trabalhando no método de Cramer, para resolver, não, vamos colocar método de Cramer não, deixa eu abrir ele de novo, MathFórmula, MathHelper, operação com matriz, e eu vou fazer adição aqui. Esse aplicativo, além dele ter todas essas possibilidades, ele tem um diferencial dos outros, que eu esqueci de comentar, mas eu vou falar agora. É a teoria. Então, por exemplo, a teoria da soma das matrizes, se o aluno clicar aqui, ó, em teoria, ele pode ver qual que é a teoria da adição e subtração, qual que é a teoria da transposição da matriz, da inversa da matriz. Então aqui ele tem a teoria que ele pode estar estudando para estar resolvendo essas coisas, esses conteúdos. Então, por exemplo, sistema linear de equação, método de Gauss, qual que é a teoria por trás disso? Entendeu? Então aqui você tem a teoria e alguns exemplos. Algumas coisas estão em português, algumas estão em inglês, mas hoje em dia também o aluno pode colocar no Google Tradutor aí se precisar, ele já consegue identificar. E até o professor, ele comentou assim, olha, legal ter essa questão da teoria, porque no caderno do aluno, nós não temos teoria. O aluno no caderno dele não tem teoria, então eu posso trabalhar essa teoria do aplicativo com o caderno do aluno. E realmente é uma ótima ideia que o professor deu. Então, ó, tudo que você for trabalhar, você pode, por exemplo, aqui, ó, expectativa de amostra. O que é essa amostra? Então aqui ele vai dar uma introdução. Lógico, aqui é uma matemática um pouquinho pesada, mas por que o nosso aluno não consegue? Consegue sim, né? Essa questão da permutação também. Então a diferença desse MathHelper é isso. Você tem essa possibilidade de trabalhar a teoria junto. Beleza, pessoal? Então assim,
Os aplicativos são esses 4 aqui que nós trabalhamos, além do Wolfram Alpha. Eu vou abrir o site aqui para vocês darem uma olhada. Para quem não conhece, o Wolfram Alpha, então estou abrindo o site aqui do Wolfram Alpha. Ele é um site onde você vai entrar com os dados e ele vai fazer os cálculos para você. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada, só que você tem que entrar em inglês, tá, pessoal? A derivada de x ao quadrado. Ele já vai me dar, derivada é 2x, ele já vai me dar o gráfico, ele vai falar que é uma linha, ele vai dar os números reais, certo? Ele vai falar que a integral definida é x ao quadrado mais a constante, ok? Então aqui você pode calcular o que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada de x à quarta mais 3x ao cubo menos 2x. Aplico aqui no igual, ele vai me dar isso daí, ó. A derivada vai ser 4x ao cubo mais 9x ao quadrado. Ele já vai me dar o gráfico, ele vai dar uma forma alternada de se escrever isso. Ele vai me dar os valores das raízes, o polinômio discriminante, já vai me dar a integral definida, certo? O ponto máximo, o ponto mínimo. Então é uma possibilidade. O Wolfram Alpha ele tem muitas funcionalidades. Se você quiser saber mais, você pode estar entrando aqui nos exemplos, ó. Se você entrar em exemplos, aí ele vai querer saber do que você quer. Aí você clica em matemática, ó, e aí ele vai te dar, ó, números, plotando gráficos, álgebra, cálculo e análise, geometria, teoria dos números, frações contínuas, matemática definida, matemática avançada, funções matemáticas. Então aqui tem muitas possibilidades, tá? Vocês podem aqui, se você quiser procurar por tópico também, ó, outro tópico, engenharia, astronomia, também tem bastante coisa. O Wolfram Alpha é mais, eu gosto de utilizar ele para verificar alguns cálculos. Então, por exemplo, derivadas integrais mais complexas, você pode estar utilizando ele. O professor lá da Unesp, ele trabalhou com a gente teoria dos números utilizando esse software, esse site aqui do Wolfram Alpha também. Aí vai de cada um. Eu particularmente gosto do aplicativo desse Matfórmulas, do MathHelper e do Mathematics, tá? Porque eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal aí com os alunos em sala de aula. Espero que vocês utilizem, contem para mim qual foi a experiência que vocês tiveram, se usaram em sala de aula, como que foi e tudo mais. Eu sei que é complicado quando a gente trabalha com celular em sala de aula, mas é aquilo. Se a gente não trabalhar, a gente nunca vai conseguir saber se vai dar certo ou não, certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui dos aplicativos.